A palavra, então eu quero que você abra no livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu gosto de ouvir esses barulhinhos assim das Bíblias, sabe? Os jovens já vão direto no celular, né? Mas nós que somos da antiga geração, Old Generation, a gente vai folheando a Bíblia, livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 14. Amados, essa palavra falou comigo no início do ano. Nós passamos um final de ano um pouco difícil, confesso a vocês. E no meio da confusão, no meio da dificuldade, Deus falou comigo muito forte. Ele dizia assim para mim: você não acredita mais na santidade. E aquilo me remoeu, porque nós acreditávamos, eu acredito e acreditava que eu estava vivendo uma santidade. E a partir dessa palavra que Deus falou aos meus ouvidos, foi quase que audível. Eu comecei a buscar sobre o tema, e essa palavra no capítulo 12 do livro de Hebreus surgiu a mim assim. Vamos ler? Capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem, vamos colocar um pouquinho mais de alegria? Para serem, porque sem santidade ninguém verá quem? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Pode se assentar. E é incrível porque nós estamos vivendo um tempo onde nós buscamos tantas coisas, tanta unção, tanto poder, tanta manifestação, tanta cura, tanto milagre, e nós estamos nos esquecendo do que é prioridade para entrar no céu. Quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que Jesus foi santo caminhando nessa terra. Quando nós aceitamos a Cristo, nós conhecemos um Pai que vive em santidade. E mesmo apesar de tudo isso, de nós sabermos da santidade genuína de Cristo na terra, de nós sabermos que nosso Deus é 100% santo, nós seguimos aquele ditado popular que disse: não, ninguém é santo. Não, santidade a gente só vai ter quando chegar no céu. E de geração em geração nós estamos percebendo que a santidade tem sido colocada debaixo de muitas prioridades da vida cristã. Mas eu glorifico a Deus, porque chegou um novo tempo para este lugar, para este povo, para que no nosso meio os nossos olhos se abram e nós podemos observar que existem coisas que continuam sendo prioridades para Deus. A santidade ainda é prioridade para Deus. A santidade ainda é algo que nós necessitamos ter para vermos a Deus. Todas as coisas podem mudar. Todas a sociedade, todas as regras de condutas e normas onde nós vivemos estão se transformando. Mas a regra básica e primordial para entrar no céu é que nós precisamos ser santos. E eu glorifico a Deus mais uma vez, porque no meio desse esquecimento da busca para a santidade, nós temos observado que apesar de nós não estarmos buscando a santidade, existem coisas que também têm nos mostrado que não são sinônimos de santidade. Você sabe o que é engraçado? Às vezes a gente precisa saber o que não é certo para começar a observar o que é certo. Eu sou professora e toda professora sabe que a criança começa a aprender a matemática pelo princípio do reconhecimento do número com a quantidade. Ele não vai conhecer o símbolo do desenho lá do número 1 se ele não saber que representa uma unidade.
Então ele vai fazer a distinção das coisas, do que é com o que não é. O número 1 representa uma unidade. Se tiver 2 unidades, já não vai mais ser o número 1, vai ser o número 2. E assim é com a santidade. Apesar da gente estar esquecendo de buscar a santidade, nós temos notado que não é santidade. Isso é muito importante. É o início da busca para a verdadeira santidade. Essa geração, a geração que nós estamos vivendo, a geração, pastora, que eu tenho visto nesses jovens, é uma geração que já distingue o que é santidade do que não é santidade. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, que santidade não tem nada a ver com um conjunto de regras e costumes que o homem determina para uma sociedade. Não que isso esteja ligado a um pouco de santidade, mas nós precisamos reconhecer que todas essas regras, Laércio, e costumes que a igreja antiga impôs para essa humanidade, não nos separaram do pecado. Existem homens e mulheres que criaram cartas de doutrinas imensas, com várias páginas, dizendo o que nós podemos ou não vestir, o que nós podemos ou não falar, aonde nós podemos ou não podemos ir, o que nós podemos ou não beber. E apesar disso, o povo de Deus continuou pecando. Sabe por quê? Porque elas não são suficientes para vencer a sensualidade que o pecado tem na nossa vida. A sensualidade da ganância, a sensualidade da inveja, a sensualidade dos pecados sexuais não são suficientes para nos combater. Essas regras externas não sustentam os desejos da nossa carne que estão escondidos por trás das nossas roupas, da cor do nosso cabelo, da nossa vestimenta. Eu não estou dizendo para você que você precisa andar extravagante, que você precisa andar como alguém que não é uma pessoa correta, uma pessoa que não chama atenção. Isso faz parte da santidade, mas ela não se sustenta. E o que mais me alegra é ver que Paulo escreveu isso na carta de Colossenses. Você pode abrir comigo? E eu gostaria que quem pudesse, eu sei que os jovens já estão decorando, que tem que trazer caneta para a igreja. Já pedi isso para eles. Colossenses capítulo 12, versículo 20 até o final. Paulo nos mostra que se nós estivermos enfrentando o pecado com regras externas, nós não o venceremos. Para nós termos Colossenses capítulo 12, versículo 20. 2, perdão, coloquei 2 aqui, mas é 2, imagina. Vai só até o 4, minha gente. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Obrigado, Bruninha. Olha o que Paulo nos advertiu, gente. Eu vou ler na minha tradução, mas eu sei que a sua está um pouquinho diferente. Já que vocês morreram para Cristo, Paulo está falando com a gente, novos convertidos, eu e você, já que nós morremos para Cristo, para os princípios elementares desse mundo, por que como se ainda nós pertencêssemos a esse mundo, nós nos submetemos às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Olha que tremendo que ele fala agora. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois elas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem poder algum para refrear os impulsos da carne. Não há poder nas aparências externas. Cristo dizia o quê? Sepulcro caiado.
branquinho por fora, mas podre por dentro. Eu tenho visto uma geração que não se importa em seguir as regras da antiga igreja, achando que uma saia comprida ou uma gola alta era sinônimo de santidade, mas preservam o seu corpo da sua maneira, porque entendem que santidade não está na aparência, mas na essência. E eu quero dizer hoje para você, meu querido, seja liberto dessa falsa santidade. Você precisa reconhecer quais são as suas falhas, quais são as suas fraquezas, aonde é que o Espírito Santo tem apontado dentro de você, para que você precisa se transformar. E eu quero já dar aqui o meu testemunho. Deixa eu ver, eu tenho tempo ainda, pastor. Escuta uma pessoa que era apaixonada por um decote. Presta atenção em alguém que amava bijuteria. Gente, sem mentira nenhuma, até hoje eu tenho embaixo da minha gaveta uma caixa cheia. Nathalie, cadê você? Nathalie é minha amiga, ela sabe disso. Quantos anos eu era apaixonada por isso. E acontece que de uma forma muito delicada, o Espírito Santo foi me confrontando, foi me mostrando que esse tipo de sensualidade precisa ser guardada para o meu marido. E aos poucos eu fui do exagero para o zero. E agora eu tenho buscado um equilíbrio. Vocês já viram a vara? A curvatura da vara? A gente vai de um extremo para o outro, até chegar num ponto de equilíbrio. Querido, santidade não se baseia na aparência, mas a sua aparência pode sim revelar um pouco do que tem aí dentro. Cuidado para você não julgar pela aparência dos outros. Cuidado para você também não ser mal julgada pela sua aparência. Nós precisamos entender e se preocupar com o que nós temos dentro de nós. É isso que vai fazer com que nós sejamos santos. E quando nós estivermos bem melhores por dentro, isso vai ser externalizado, vai ser exposto, entende? Através de você. Eu vejo que muitos jovens, muitas mulheres de Deus, ficam muito mais sensuais com uma saia comprida do que com uma calça jeans. Perdão, pastor, a gente vai falando, né? Eu vou ter que dar exemplos para poder falar com a minha galera aqui, ó. Amém? Eu vejo que muitas mulheres e jovens ficam muito mais sensuais com roupas que elas acreditam que expõem a santidade do que com roupas normais. Então conheça o corpo que você tem. Escute a voz do Espírito Santo, que Ele vai te dizer o que é condenável para você e o que não é. Amém? A santidade, então, não tem nada a ver com esses usos e costumes. A santidade verdadeira, ela existe. E você sabe o que é uma santidade? É nós entendermos que ela não precisa se manifestar através dos dons pentecostais. Isso é outro ponto que nós precisamos reconhecer. Querido, não é porque você não fala em língua, porque você não profetiza, porque você não sabe pregar ou não sabe cantar, se bem que de pregador e cantor todo mundo tem um pouco, né? Não é porque você não sabe fazer nada disso que você não tem uma santidade com Deus, que você não é santo. Escute, preste atenção, não existe a igreja mais cheia de dons e manifestações do Espírito Santo do que a igreja de Coríntios. Mas se você olhar para a carta de 1 Coríntios que Paulo escreveu, Paulo detonou aquele povo, gente. No capítulo 3 ele dizia que havia inveja e divisão, porque uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro. E também diziam que havia imoralidade naquele ambiente, porque um filho de um pai casou-se com a mulher dele. Uma igreja cheia de manifestação do Espírito Santo, mas recheada de imoralidades e de pecados. Preste atenção.
Santidade não está relacionada diretamente com a manifestação de dons pentecostais. Você não precisa falar em línguas, rodar no mistério, profetizar, ter revelação, ter sonhos proféticos, tradução de línguas, para você ter sua santidade com Deus. Ela diz muito mais respeito da intimidade que você tem com Ele, do quanto Ele preencheu e modificou a sua vida, do que como você tem revelado dentro da igreja ou para o povo de Deus. A gente olha uma mulher que prega, que canta, que fala em línguas e que revela e olha, uau, essa é santa. Mas ei, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Avaliar o vaso pelos frutos. A palavra de Deus diz que também Cristo vai pedir isso para a gente no céu. Mostra-me as suas mãos. Olha o fruto que Deus tem vertido naquela mulher, naquele homem de Deus. Observe a conduta que ela tem. Existem muitos falsos profetas, existem muitos falsos pregadores que são cheios do fogo, cheios, pastora, cheios, irmãos, cheios, pastores, de palavra revelada, de dons espirituais, mas desce do púlpito, bate na esposa ou no marido, espanca os filhos, bebe até cair, faz vergonha para o seu ministério, para a sua casa, tem uma má conduta. Nós precisamos parar de olhar para as telas e olharmos para a vida, para a história de vida de alguém. E aí vem a outra parte que eu preciso falar para vocês. Que a santidade, ela não é um momento, ela é um processo constante e de vigilância. Essa eu não podia falar sem fazer careta, Cris, porque é profundo. Querido, ser vigilante é a gente estar ligado, sabe, Laércio? Que a qualquer momento a gente pode cair. É a gente saber que de repente, por uma bobeirinha, como diz a Bíblia, pelas raposinhas é que a vinha se destrói. Pelas pequenas coisas que a gente para de cuidar, a nossa vida com a santidade, o nosso relacionamento com Deus pode ir por água abaixo. E aí, queridos, eu queria que você lembrasse um pouco de Pedro. Pedro era um cara muito engraçado. Durante os 3 anos que ele caminhou com Jesus, ele ia de alto a baixo. Ele mesmo revelou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quando Cristo começou a ser perseguido para que ele fosse crucificado, negou a Cristo 3 vezes. E ele também cortou a orelha de Malco. Ele ia fazendo umas coisas muito legais, sabe? Que, meu Deus, usado pelo Espírito Santo, mas também dando ouvido para o demônio. E aí, quando Cristo morre, Pedro se esconde. Pedro foge, cai numa tristeza profunda. Quantas vezes, queridos, quantas vezes muitas pessoas ao nosso redor vão ver a gente cair e levantar. Porque a santidade é um processo constante de busca. É um processo em que nós precisamos entender que nós precisamos cuidar, preservar a nossa santidade. E aí eu quero dizer para você, se aonde você está, tá bom? Joga a margem para diante, sabe? Tenta chegar um pouquinho mais para lá. Poxa, eu já venci o alcoolismo, eu já larguei a pornografia, sou um homem de uma só mulher, mas ainda não tá bom, igreja. Nós precisamos aprofundar e mais além, chegar cada vez mais profundo no nosso nível de santidade. Talvez para nós esteja bom, mas para Cristo nunca está, porque Ele busca em nós algo mais além, algo mais profundo, algo mais verdadeiro, algo que nós acreditamos que nós não possamos chegar, mas Ele sabe que nós chegaremos, que nós conseguiremos. Por isso, ser vigilante. Ei, não anda em cima do muro, não anda na margem. Foge do seu limite. Não, eu tenho uns contatinhos aqui, ó. Sou solteiro, né? Tem que estar on, tem que estar ligado.
mas vai que sai da sua margem. Não, eu parei de beber, mas de vez em quando, né? Um golinho não faz mal não. Sai da sua margem, meu querido. Sai. Eu era viciado em pornografia, mas eu abandonei isso. Pega o controle remoto e tá na novelinha. E tá lá de repente, aqueles vasos, né? Perfeitos. Que só na televisão tem. Em casa não tem não. Foge do seu limite. Aprenda a preservar a santidade que você já conquistou através da sua aproximação com Deus. Entenda que isso depende de você em primeiro lugar, e o segundo lugar é porque quando eu aceito que eu faço parte determinante da minha transformação de santidade, eu abro espaço para o Espírito Santo entrar em mim e dizer: ei, você deixa? Então eu estou dentro. E aí, vamos junto? Está comigo? Sede santo o tempo todo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você sabe que no livro de Eclesiastes tem uma metáfora, eu amo metáfora. Sabe aquela mensagem que fala com a gente sem falar diretamente o que é? É metáfora. Jesus usava muito isso, né? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, tem uma metáfora muito incrível, que fala o seguinte: assim como a mosca produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Isso é um fato determinante para a nossa vida. Você pode ter certeza que um pouco do pecado dentro da sua santidade vai pesar muito mais do que toda a santidade que você já viveu. E eu não estou falando isso por mim, eu estou falando isso baseada na Bíblia. Basta uma brecha, basta um erro para a gente perder tudo que a gente conquistou. Porque nós mesmos desacreditamos daquilo que nós tínhamos quando a gente cai. Sabe o arrependimento que vem quando o pecado chega e é revelado a nós? A gente se arrepende de uma tal maneira que começa a remoer dentro de nós que foi burrada, que nós devíamos ter cuidado, que nós precisamos tomar cuidado, que a gente não vale nada, que o que a gente fez, e aquela tristeza vai tomando conta da gente e cega a gente, e tudo aquilo que você conquistou vai por água abaixo. Por isso nós precisamos entender que a santidade é um processo constante de vigilância. Vigie para você não cair, crie muros ao seu redor, se proteja. Tampe o frasco para que a mosca não entre e estrague todo o bom perfume que você já conquistou. Posso ouvir um glória a Deus? Seja vigilante. O livro de Eclesiastes nos diz sobre essa prudência. Eu me pergunto, por que é que esse frasco estava aberto? Se é tão valioso que nós temos, por que é que nós nos permitimos perder? A sua santidade é a base, é o princípio para você ver a Deus. Ela vale mais do que o seu ministério. Ela vale mais do que o seu serviço. Ela vale mais do que a sua família, os seus filhos. Se você não tiver santidade, você não verá a Deus. E escute. Pode ser que talvez agora você não esteja santo como Deus quer que você esteja. Mas enquanto você não desistir, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele entende o seu caminhar. Como diz a música, eu nunca vi um amor tão grande assim. Esse é o nosso Deus que reconhece as nossas fraquezas, que reconhece o nosso pecado. E aqui eu quero me direcionar para o final dessa ministração.
Ei, não existe santidade sem Cristo. Se nós estamos vivendo uma santidade falsa, buscando apenas nos basearmos ao nosso princípio de realidade, de igualdade, de bondade, de benevolência, você está vivendo pela sua própria doutrina. Sabe aquelas pessoas boas que você conhece? E aí você diz assim, só precisa aceitar Jesus, porque tem boa conduta, mas não vai para o céu. Não vai. Irmãos, não existe santidade sem Cristo. Essa é a base da Bíblia. Nós precisamos entender que se eu vivo um conjunto de regras e condutas que apenas me beneficiam e beneficiam os que estão ao meu redor, eu não estou em Cristo. Eu preciso entender que a verdadeira santidade está ligado ao sim que eu dei para Cristo, não aos nãos que eu dou constantemente, aos pecados que eu me afasto. Você entende a diferença? Enquanto você vive uma vida baseada no que você precisa se afastar, você vai fazer igual a Pedro andando sobre as águas. Sabe quando Pedro desce do barco, escuta a voz de Deus e ele começa a caminhar? É o caminho da santidade. Pastor, ele ouviu a voz de Cristo, mas aí ele olhou para a tempestade daqui. Ali eu não posso ir, está chovendo. Aí ele olhou para o outro lado, um vento forte. Aqui eu também não posso andar porque está relampejando. E aí ele olhou para o vento que soprava. Meu Deus, se eu for ali eu vou cair. Ele começou a afundar, porque ele olhava para os nãos que ele precisava dar. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, a voz de Cristo encarnado, Deus vivo na terra, chamando por ele, gritou, socorre-me Deus, socorre-me Jesus, e Jesus veio e puxou ele das águas. Sabe por quê? A verdadeira santidade se baseia na proximidade que você tem dele. Quanto mais próximo você está de Cristo, mais fácil é você saber o caminho que você vai tomar. Você não precisa mais recusar nada, porque você não vai ter mais nem proposta, você não vai ter mais nem vontade, você não vai ter um caminho errado para seguir, porque Cristo estará caminhando com você. Ei, preste atenção, dificuldades nós teremos, mas você não precisa olhar para os nãos. Quanto mais você olha para aquilo que você abriu mão, Taylor, quanto mais você olha para aquilo que você deixou para trás, você vai fazer como a mulher que virou estátua de sal. Você vai parar no teu chamado. A verdadeira santidade te direciona a ser quem Cristo quer que você seja, porque você vai estar tão perto dele, que você não vai nem se lembrar mais dos nãos que você precisa dar, mas sim daquele único sim que você fez e deu quando ele te chamou